Você já sonhou com a minha mãe? É melhor você ir. Ó, tem nem o que falar. Melhor episódio de Percy Jackson da série inteira. Esse episódio é uma nota 10. É uma pena que a série inteira não teve a qualidade desse último episódio, porque, pelo amor de Deus, a trilha sonora melhorou. Claro que eles enxutaram bastante coisa. É um episódio de 40 minutos que adaptou 3 capítulos, e não só 3 capítulos, como são os 3 capítulos finais do livro, mas deixaram só o fino da Lapa. Não tem cena ruim nesse episódio. Mentira, tem uma cena ruinzinha assim, mas tudo isso eu vou comentar aqui nesse vídeo, conforme eu for passando na linha cronológica do episódio. Deixa o like aí do lado e bora pro vídeo. Primeiro vamos começar com os flashbacks do Percy com o Luke lá naquela batalha que eles estão lutando na floresta, que foi totalmente condizente colocarem aqui nesse episódio, porque o presente ficaria vazio se eles não colocassem esse flashback do passado do Percy. Por exemplo, o Luke, ele acaba de explicar que mesmo dentro das guerras para os deuses existem regras, e logo depois aparece o Percy no presente enfrentando o Ares e pedindo uma batalha individual, né, com regras lá. E ele faz um acordo que se ele ferir o Ares primeiro, ele vence, e se o Ares matasse ele, que matasse mesmo, tá ligado? Claro que não tem como admitir que foi um pouquinho forçado, porque é o deus da guerra. Mas seria muito mais forçado se fosse um confronto normal, tipo, quem venceu, venceu. Porque o Percy nunca ia conseguir vencer completamente o Ares. Então ele vai lá e consegue fazer ele sangrar. Eu achei essa cena aqui a única cena medíocre do episódio ali, porque podia ser um pouquinho melhor essa cena de confronto, mas não tem como dizer que não foi legal ver um tsunami, né, um mini tsunami vindo encobrindo o Ares. Ele podia pelo menos ter tentado fugir, mas foi legal a luta. No livro, inclusive, nessa batalha, o Ares, ele manda um javalizão pra cima do Percy, e foi legal até, só que acho que pra atualidade esse elemento de mandar, tipo, um pet seu pra lutar contra o inimigo já passou, tá ligado? Já ficou ultrapassado e é melhor deixar sem mesmo. E o Ares, como ele perdeu, apesar de ser o deus da guerra, é obrigado a deixar o elmo do Hades pro Percy, porque na guerra há regras, e nisso eles vão lá e entregam pra senhorita Dots, ou a Fúria, como vocês quiserem chamar, lá no chalé da mãe do Percy, que teve no livro também, mas no livro foi bem mais, tipo, se lasque mesmo, toque o elmo. Agora fizeram uma cena só pra isso. Agora um detalhe legalzinho, que não teve aqui na série, que tem no livro, mas que também, depois que eu assisti o episódio completo, não teve realmente necessidade de colocar, é que nessa luta do Percy com o Ares aparecem os policiais lá de fundo, acho que tem repórteres também, e o Ares meio que destrói os carros dos policiais. Eles falam, né, que o Percy na verdade era uma vítima e que esse sequestrador estaria sempre causando encrenca e o Percy estaria assumindo a culpa, né? Porque teve a questão lá do episódio 4, eles estão naquele arco lá, né, que o Percy destrói com a Echidna, daí culparam o Percy. Daí também tem, né, o incidente do ônibus com as Fúrias, culparam o Percy. Já no final não, era o Ares que era o sequestrador o tempo todo. Aqui cortaram, mas também no final não tinha necessidade disso. Era só por uma questão de mídia mesmo. Agora um negócio foda que tem aqui na série, que tem no livro também, é o Ares se transformando na forma real dele na hora que ele sai da batalha, né? Que ele deixa o elmo. Não descreve isso no livro, né? Não descreve como que é a forma real dele. Na série também não, porque como o Percy e a Annabeth, o Grover não, são semideuses, isso seria letal para a parte mortal deles ver a verdadeira forma dos deuses, eu imagino. Daí depois o Percy, ele vai pro Monte Olimpo, ele tem uma conversinha ali com o Grover, com a Annabeth, que é meio descartável essa conversinha, podia até ter cortado, mas basicamente ele vai pro Monte Olimpo. Um detalhe importante é que aqui na série ele já tá em Nova York, né? Ele tá em Long Island, que se eu não me engano é um distrito de Nova York, mas no livro ele tava lá no oeste dos Estados Unidos, então ele pegou um avião para chegar até Nova York. E se vocês se lembram bem, lá no comecinho da série eles falaram que ele não podia pegar avião de jeito nenhum, porque o Zeus iria destruir o avião e fazer o avião cair, porque o Zeus estava morrendo de raiva do Percy, achando que ele que tinha roubado o raio. Aqui na série isso foi bem mais bem feito, porque ele já estava ali em Nova York mesmo, então ele provavelmente pegou um ônibus ou um táxi e foi pro Empire State Building. Daí, antes do Percy chegar lá no Monte Olimpo, de abrir o elevador, a gente já volta para outra cena do Percy com o Luke, que é extremamente importante para dar mais vivacidade para a cena do Monte Olimpo, que é o Luke explicando pro Percy, né, dando um exemplo. A Annabeth, ela tem medo de aranhas. O que você acha que ela faz quando ela vê uma aranha? Um ser pequeno e que é letal para ela. Ela mata a aranha. Ele está usando esse mesmo exemplo dos deuses com os semideuses. Os semideuses são a aranha e os deuses seriam a Annabeth nessa situação. Daí depois corta para a cena do Percy pequenininho perante aquele gigante tamanho do Monte Olimpo.
enfatizando que ele é a aranha ali, né? Foda, eu achei foda. Agora a única coisa que abaixa bem pouquinho a qualidade do episódio é o Monte Olimpo, porque daqui em diante pra mim foi tudo perfeito. Que é basicamente que é só uma instalação gigante nos palácios e que a única coisa que importa ali é o Percy chegar até os deuses, né? No caso, até Zeus. Já no livro, o Monte Olimpo é como se fosse uma cidade grega antiga, só que viva ali. O Percy até fala isso, né? Como se fosse Atenas, só que não destruída como tá hoje. Tem pessoas ali, tem mercados, tem teatros. Inclusive, quando ele sai, né? Que ele consegue concluir a missão dele, o pessoal ali do Monte Olimpo aplaude ele, se curva perante ele, porque ele foi um herói que concluiu a missão dele, já que no livro não tem ninguém ali. Eu tive a impressão de ver uma sombrazinha em um momento, mas nada que eles aprofundassem aqui. Então o Percy já vai direto pra Zeus. Ó, quando ele chegou ali pra conversar com Zeus, eu achei um pouquinho paia, né? Eu comecei a me decepcionar porque eu li o livro e tinha outra coisa aqui, mas logo depois eu já fui recompensado e valeu totalmente a pena. O que acontece? No livro, quando o Percy chega lá no Monte Olimpo, que tem aquele formato de U em cadeiras, tá o Zeus de um lado e o Poseidon do outro. Aqui tá só o Zeus. Eu falei, não é possível que eles vão cortar o Poseidon nessa cena, mas não cortaram não. E outra coisa é que como o Percy ele é bem menos obediente aqui na série, no livro ele também tem essa rebeldia, só que até que não faz muito sentido quando o Poseidon fala pra ele no livro, né, que a obediência não é natural dele, e que também tá aqui na série, que eu já vou comentar. No livro não faz muito sentido porque ele tá obedecendo Zeus, ele se curva perante Zeus, já aqui é algo muito mais sutil ali, ele bate de frente com Zeus, ele discute literalmente com Zeus e Zeus fica uma fera, né? Que é nisso que acontece a cena mais foda do episódio de Percy Jackson. Mas lembrando antes que o Percy tá insultando o Zeus, porque o Zeus tá sendo um filho daquilo lá e hipócrita, porque o Percy tá literalmente contando que o Cronos tá tramando todo um negócio para tirar o poder dos deuses e retomar o poder dos titãs, e o Zeus tá pouco se lixando e ele quer terminar a guerrinha dele ali com o Poseidon, porque o ego dele é muito maior do que literalmente perceber que o próprio pai tá tentando dominar o mundo e destruir ele, né? Nisso, obviamente, o Zeus se irrita e vai cravar o raio bem no Percy quando o Poseidon ali se teletransporta, aparece ali, cara. Que cena foda. Daqui pra frente o diálogo do Poseidon com o Zeus e com o Percy é perfeito, cara. Que ator foda, que casting foda pro Poseidon. Primeiro, ele se rende, né, pra logo engrandecer o ego do Zeus, pra ele ficar mais pianinho, né, por assim se dizer. Conversa ali que eles têm que comentar esse negócio do Cronos, que a Atena vai convocar uma reunião para comentar sobre o Cronos, e que quem já sabe sobre o Cronos é o Zeus, o Poseidon, o Ares, o Hermes, e tem mais alguém que eu não me lembro agora. Mas enfim, logo o Zeus vai saindo de cena para declarar a vitória, acho que ele vai verificar o status do pai lá no Tártaro também, e nisso a gente tem um diálogo do Poseidon com o Percy, que eles tiraram do livro isso aqui, cara, tiraram do livro. Que o Poseidon fala pro Percy, né, a obediência não é natural a você, né, garoto? Daí o Percy, ele fica quieto, daí o Poseidon fala, eu acho que tipo, você meio que puxou isso de mim, e que o mar não pode ser contido. Tá igualzinho o que foi escrito no livro, sério, que cena foda. E aqui mudou um pouquinho depois, a partir disso, o diálogo entre o Poseidon e o Percy. No livro a gente tem uma espécie de quase que descaso do Poseidon com o Percy, apesar de ele estar nitidamente orgulhoso. Aqui na série é quase orgulho puro, pelo menos foi o que eu senti, não pela fala do Poseidon, mas pelo olhar do ator que interpreta o Poseidon com o Percy. E o Percy pergunta, né, se o Poseidon sonha, porque o Ares lá atrás falou que eles não têm sonhos, pra dizer que ele não estava sendo manipulado pelo Cronos nos sonhos, né. Daí o Poseidon fala, o Ares é um idiota, óbvio que a gente sonha. Daí o Percy pergunta pra ele, né, então você responde pra mim, né, você já sonhou com a minha mãe? O Poseidon não responde nada. Mas pelo olhar dá pra saber que sim, cara. Que atuação foda. Que ator do Poseidon bom pra caramba. Daí ele dá a pérola pro Percy, fala, você tem que ir. E o Percy acorda lá perto do pinheiro da Thalia. Detalhe, ele agora lembrando da Thalia, né? Que o Poseidon, quando os Zeus insultam o Poseidon falando que o Percy é um filho proibido, ele fala assim como a sua Thalia. E ainda hoje inspira vários meios-sangues. Nossa. Sério. Daí nesse momento você pode olhar ali, falta 20 minutos de série, já resolveu tudo, eles vão colocar 20 minutos só de descanso, né? Só pro Percy ser vangloriado ali. Tem a profecia ainda, meu amigo. Se você se lembrou da profecia antes que o Percy comentasse, você lembrava daquela frase lá, né? Vou até pegar aqui no livro, tá escrito que ele será traído por aquele que o chama de amigo. E quem que é esse amigo que sobrou, né? Depois de tantas aventuras do Percy, da Annabeth e do Grover, nenhum traiu ele. Só sobrou um, né? Que é o nosso querido e amado Luke. Daí o Luke, ele até tenta acusar a Clarice, que tá ali no acampamento, fala que vai contar pro Kiron. Só que daí o Percy, ele vai somando 2 mais 2, daí ele lembra da profecia,
Daí ele percebe que o ladrão de raios, na verdade, era o próprio Luke. Ó, eu vou falar um negócio que pode ser meio controverso, mas o Luke da série é o melhor Luke de Percy Jackson, de todas as adaptações, do livro e do filme antigo. Esse Luke da série tem uma filosofia bem mais desenvolvida, ele não é o puro mal, ele tem certo bem, ele tem motivo de fazer o que ele tá querendo ser feito, até porque ele é um filho de Hermes e Hermes meio que abandonou ele odeia os deuses, por um lado pessoal, mas por um lado racional também. Ele diz que ele não foi manipulado pelo Cronos, e sim que o Cronos acordou ele, e ele traz todo um discurso ali que o Percy fica quase que do lado dele por certo momento ali, entendeu? E outra coisa é que a luta do Percy com o Luke aqui é muito melhor até no livro, porque no livro, de novo, colocando um negócio de animal, de inseto, o Luke ele spawna um escorpião e bota o escorpião pra lutar com o Percy ali, enquanto ele vai dizendo o seu plano maligno, sua trama contra os deuses. Na série isso foi muito mais bem feito. Naquela cena que o Percy vai contando pro Luke, dando a entender que ele já sabe que foi o Luke que roubou o raio, tem uma musiquinha de fundo pra colocar atenção na cena. Não precisava dessa música, e só de colocar ele na atuação dos atores você já ia ficar tenso vendo o Luke perplexo, né, descobrindo que o Percy sabe, e o Percy ali todo intimidador contando pro Luke que ele sabe que foi ele. Você será traído por aquele que o chama de amigo. Bom, o motivo da Clarice ainda tá aqui é porque você não disse nada pro Quirrell sobre ela, não é mesmo? Você não poderia. Porque sabe que a Clarice não roubou o raio. Você roubou. E aqui na série a gente vê que o Luke, ele meio que ainda gosta do Percy. Ele quer o Percy do lado dele. Ele dá várias chances pro Percy. Ele gosta da Annabeth, mas ele não consegue trazer eles pro lado dele na batalha contra os deuses. Inclusive, o que pode ser um grande ponto alto pra gente ter um ótimo antagonista aqui nas próximas temporadas da série. Se acompanhar um livro, né, acho que são 5 livros, acho que vai lançar o 6º agora do Rick Riordan, não sei se ele já lançou, mas tem tudo para ser uma ótima série. Aqui na série o Luke vai embora por dificuldade mesmo, porque ele vê, ele tá ameaçando o Percy, mas a Annabeth chega também para lutar contra o Luke. Ela ouviu tudo, ela tava com aquela boné da invisibilidade, tá dando até raiva já de tanto que ela usa esse boné da invisibilidade pra ver tudo, espertinha demais, né? E ela se opõe ao Luke, mesmo ele sendo um amigo que protegeu ela para ela chegar ali no acampamento meio sangue. Então o Luke ele não tem muita alternativa sem ser fugir. Detalhe que ele foge com uma espada que tem meio que o poder de abrir portais. No livro essa espada, na verdade, metade dela consegue ferir semideuses e metade dela consegue ferir mortais. Que é nisso também que o Percy começa a desconfiar que o Luke roubou o raio, porque é meio que proibido de semideuses, heróis e deuses ferirem mortais, e o Luke não estava ligando para essa regra. Daí sim a gente tem todos os conflitos resolvidos, a gente tem uma conversa do Quirrell com o Percy, né? O Quirrell tá meio receoso, né? Se o Percy ainda um dia pode ir pro lado do Luke, mas o Percy fala, não, pode relaxar aí, Quirrell, eu sou muito teimoso para fazer isso, e o Quirrell fica um pouquinho mais tranquilo. E detalhe que o Percy já tá arrumando as malas para ir embora do acampamento de verão meio sangue. No livro tem uma decisão que ele tem que escolher até o último minuto se ele vai embora ou se ele fica o ano inteiro ali no acampamento meio sangue. Aqui na série eles nem colocaram essa decisão e ele já foi direto para a mãe dele, ele vai estudar de novo em uma escola normal, acho que ele vai fazer o 7º ano agora. E uma coisa muito importante, que antes dele sair do acampamento meio sangue, ele tem uma conversa com a Annabeth, que tá lá no pinheiro da Thalia, e ela fala que ela vai tentar, né, conversar com o pai dela, que eles vão pra Disneyland e tal. Eu acho que era esse, sim, o arrependimento que prendeu ela lá na floresta de Asphodel, se eu não me engano, né, Asphodéfalos, não lembro o nome, lá no mundo inferior. E um negócio muito legal que o Percy fala aqui é seja criança, pra gente lembrar que essa série, apesar de todos os altos e baixos, ainda é uma série infanto-juvenil, e por isso a gente tem algumas coisas que não foram tão emocionantes quanto no livro, que tinha, sim, um público-alvo um pouco mais velho. Eu tinha até me esquecido também que antes do Percy voltar pra mãe dele, o Grover aparece ali. Nossa, eu tinha esquecido do Grover nesse episódio. Ele apareceu no negócio do Ares e eu esqueci que o Grover existia, tá ligado? Uma coisa que eu acho bem triste até, porque o Grover no livro é muito mais bem desenvolvido, e eles deixaram ele meio que de lado aqui. Eu espero que eles coloquem mais do Grover na próxima temporada. Eu não li o próximo livro, eu não sei como é que tá a participação dele, mas deixaram um personagem muito de escanteio. No livro eles são um trio, e aqui eles parecem mais uma dupla, quase um individual mesmo ali do Percy. E que foi um ponto dos mais baixos da série, pra falar a verdade. Mas o Grover consegue a licença dele de buscador para ir atrás de Pan, e ele fala que ele vai procurar nos mares, né? E se você
já assistiu o antigo Percy Jackson, se você já ouviu falar dos nomes, enfim. Se eu não me engano, o próximo livro e a próxima temporada se chama O Mar de Monstros. Então, não vai ser nada tranquilo essa viagem aí do Grover procurando Pan pelos mares. Ah, e detalhe também que o Dionísio faz uma piadinha, né, que o nome do Percy, seu nome é Percy mesmo. Daí, claro que colocaram essa cena só pro Percy falar, não, eu sou o Percy Jackson e tal. Mas no livro, o Dionísio, ele chama ele de Peter Johnson, né? Ele fala aqui na série também, e ele realmente achava que o nome do Percy era Peter Johnson. Ou era só uma piadinha, né? Daí, finalmente, o Percy encontra a mãe dele lá no chalé de Long Island, eles têm uma conversa emocionante, eles se abraçam e tal, mas quando a mãe do Percy solta o abraço, ela fala assim, tá na hora de acordar, e escurece toda a sala e o Percy vê o Cronos. Eu fiquei meio confuso nessa cena, se ela realmente tinha acontecido, mas minha teoria é que aconteceu sim, aconteceu até o ponto que eles estão se abraçando, só que o Percy estava revivendo esse momento no sonho dele e é interrompido quando o Cronos invade o sonho dele, né? Então tem essa cena de diálogo do Percy com o Cronos que foi mais só pra hypar mesmo para a próxima temporada da série e para todas as outras temporadas, né? E o Cronos fala ali pro Percy que ele é fundamental a sobrevivência dele pro plano do Cronos ser realizado, a gente não sabe o porquê, eu acho que a gente não vai descobrir nem na próxima temporada. E toda temporada vai ter ali uma pecinha do quebra-cabeça que vai ser entregada pro Percy, e o Percy vai entendendo qual que é a importância dele nisso tudo. Mas então, o Percy acorda, a gente tem uma cena ali emocionante de diálogo dele com a mãe dele de novo, e eu acho que ele tá indo pra escola. Mas o legal dessa cena é que ele quebra, né, sutilmente a quarta parede quando ele conversa com a gente, espectador, mais especificamente o público-alvo da série, que é o infanto juvenil ali entre 11 e 13 anos, eu imagino, e que é legal que ele fala, né, se você acha que essa vida não faz sentido, que se você se sente meio deslocado, pode ter certeza que você é um de nós, então não desista porque a gente vai precisar de você, né? Importantíssima essa mensagem para aquelas crianças que estão passando por um período não muito feliz na vida delas, principalmente hoje em dia, e essa geração TikTok cheia de ansiedade e depressão, que também, obviamente, é causado um pouco por essas redes sociais. Ainda no final da série, a gente tem uma ceninha pós-crédito ali do Gabe, né? O pedaço do Percy, ele no telefone, achando, nossa, minha mulher se separou de mim e ainda pegou um empréstimo para pagar a faculdade dela, alguma coisa assim e tal. E ele vai abrir a porta e ele fala, nossa, ela mudou a fechadura ainda. Mas ele tava com a chave de cabeça para baixo, né? Óbvio que ele não conseguia abrir a porta. Ele olha pro chão, vê uma caixa e fala, ué, o que é essa caixa aqui? Daí lá, devolver ao remetente Percy Jackson, um dos deuses. Ele abre a caixa e fala, nossa, que loucura que é essa? A cabeça decapitada de alguém. E daí ele olha para os olhos da Medusa e acaba a cena com ele sendo petrificado. Da hora a cena, vai. Legalzinha. Percy Jackson foi uma série que teve muitos altos e baixos, mas no final das contas eu acho que é uma série que vale a pena para qualquer um assistir. Esse episódio final foi um 10, mas minha nota para a série inteira eu acho que eu dou um 8 aí, vai. E eu acho que a segunda temporada vai ser melhor se eles aumentarem o orçamento da série. Com certeza tem muito potencial mesmo. Os personagens aqui não teve quase nenhum, fora o Grover em específico, que eu falei, não gostei do que fizeram com o personagem. Todos eles têm muito potencial para serem mais desenvolvidos e foram bem desenvolvidos nessa primeira temporada. Eu acho que é uma série que a gente aqui vai acompanhar por um bom tempo ainda, se eles decidirem dar continuidade com a série e adaptarem todos os livros da franquia Percy Jackson. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito e até mais.